Todos, Deus abençoe você. Estamos para mais uma quinta-feira com o nosso culto online abençoado. Estamos fazendo essa transmissão aqui do Paraná, cidade de Venceslau Braz, né? Quero dar uma boa noite a todos vocês que estão entrando, né? Devagarzinho, de todos os estados do Brasil, né? Seja muito bem-vindo, né? A respeito do jugo desigual. Alguns falam que pode, outros dizem que não pode. Alguns dizem que é um aconselhamento que a Bíblia diz, outros dizem que é totalmente proibido, isso mesmo, né? Eu estarei ministrando acerca de jugo desigual, desvendando os mistérios, né? Para que você possa aprender sobre isso e edificar a sua vida, né? Mas vamos aguardar alguns segundos, né? O pessoal está entrando aí, né? Muito boa noite para você que está entrando aqui comigo nesta noite. Boa noite ao pessoal da cidade de Venceslau Braz, Siqueira Campos e região. Muito boa noite. Boa noite para vocês que estão também mandando uma boa noite aí de Santa Catarina. Isso mesmo, Santa Catarina, né? Vai deixando o seu comentário, o seu nome para a gente estar orando no final, irmãos, da cidade onde você está. Seja muito bem-vindo a esta live, né? Pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal de São Paulo que me acompanha, muito boa noite. Pessoal de Goiás, seja muito bem-vindo. Minas Gerais, Pernambuco, de todos os cantos do país, né? Existe um pessoal também que está nos acompanhando, irmãos, né? De fora do país, sabia disso? Do México, Estados Unidos, Bolívia, missionários da África que nos acompanham nessa noite. Seja muito bem-vindo, seja bem-vindo também, né? Pessoal de Anitápolis, Grão-Pará, Braço do Norte, sejam muito bem-vindos, né? A nossa live, né? Em minutos estaremos, irmãos, entrando com essa palavra abençoada da parte de Deus, né? Vamos aguardar uns minutinhos, né? A gente já vai começar. Glórias a Deus, aleluias, né? Aleluias. Uma palavra poderosa para você que está nos ouvindo nesta noite. Seja muito bem-vindo você, né? E você que já quer também deixar a sua oração para outras pessoas, né, da sua família, talvez pelo seu marido, seus filhos, avós, né? Vai deixando nos comentários, irmãos, vai deixando ali, né, o nome da pessoa e o seu pedido de oração. Amém? Vamos começar então a palavra de hoje, sem muitas demoras, né? A palavra de hoje, ela se encontra, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de 14, 15, 16 e 17, que diz o seguinte, acompanhe aí. Jamais vos coloqueis em jugo desigual com os descrentes, pois o que há em comum entre a justiça e a injustiça? O que a comunhão pode ter a luz com as trevas, né? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre um crente e um incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e dos ídolos? Porque todos somos santuários de Deus vivo. Como declarou o próprio Senhor, habitarei neles e eles eu encaminharei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saia do meio deles e separe-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, porque eu vos recebi. Sereis para vós o Pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Feche teus olhos onde você estiver, coloque a mão sobre seu coração. Vamos orar para começar esta palavra abençoada da parte de Deus. Papai, em nome de Jesus, eu oro neste momento, Senhor, com todas as pessoas que estão conectadas, Pai, através desta live, né?
pelo YouTube, Facebook, Pai, pelas redes sociais. Pessoas que estão em todos os cantos desse Brasil, todos os estados, Pai. Pessoas que nos acompanham, Senhor, de todos os lugares, Pai. Eu te peço, Pai, que esta palavra possa ser uma palavra poderosa, Senhor, de crescimento e expansão, Pai. Que eles possam crescer em graça e conhecimento e que eles possam expandir a sua espiritualidade, crescendo, tendo comunhão contigo, aprendendo através das Escrituras, que não devemos, meu Pai, nos colocar sobre jugo desigual. Clareia, Senhor, o entendimento, arranca as escamas dos olhos e abençoa este povo que te busca, Pai, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Aleluias, aleluias. Mas, afinal de contas, irmãos, o que seria o jugo desigual? Existe, como eu falei no começo do vídeo, uma polêmica muito grande a respeito do jugo desigual. O que é, o que não é, se pode ou não pode. Alguns dizem que é um conselho, outros dizem que é um decreto, mas afinal de contas, né, pode ou não pode? E do que se trata, né, realmente, esses versículos que o apóstolo Paulo tem colocado em Coríntios, né? A primeira coisa que eu quero que você entenda, você que está me ouvindo através desta live, nunca, irmão, pegue um versículo isolado e interprete ele, né? Porque versículos isolados do texto é pretexto para heresia. E você deve entender isso. Existem muitas pessoas, né, que infelizmente, irmãos, elas não estudam a palavra, elas não se capacitam, elas não fazem uma teologia, elas não buscam um conhecimento. Às vezes vê um vídeo no YouTube, às vezes vê uma pessoa pregando, um ministro, copia sem saber. Não faça isso. A sua fonte, a sua referência tem que ser as Sagradas Escrituras. Isso mesmo, né? Então, assim, a primeira coisa que você tem que entender, né, o que seria, afinal de contas, um jugo desigual, né? No antigo Israel, como nos dias atuais, né, vocês já devem ter prestado atenção, talvez em algum momento da vida de vocês, que os agricultores, né, eles gostam de arar a terra, né, e eles colocam uma junta de boi, né, para trabalhar. Essa junta, ela tem um travessão sobre as costas do boi, né? Esse travessão, ele é unido por uma peça chamada junco, né? E unido ao o parceiro, né, o boi do lado, esse travessão. Isso se chama jugo. Então grava essa palavra, jugo, né? E então, basicamente, o jugo desigual é quando você coloca dois animais, né, para puxar uma carroça ou para arar a terra, né, que tem estaturas diferentes, tamanhos diferentes. Vamos dizer assim, um boi que é grande, né, e você coloca um bezerro, né? Isso é um jugo desigual, porque a proporção de tamanhos são totalmente diferentes. Ou você até mesmo colocar um boi, né, ou um jumento. Entendeu? Isso é jugo desigual. Ou até mesmo você colocar um boi muito velho, né? E você pegar e colocar um boi novo, forte. Então, assim, o que acontece se você começar a prestar atenção comigo, né? O jugo desigual é quando há uma diferença muito grande. E isso significa que se um boi ele é mais forte do que o outro, né? Aquele que é maior vai se cansar mais, né? Vai fazer mais força, né? E vai render menos. Ou seja, os dois não estão caminhando no mesmo compasso, na mesma velocidade. Eles não estarão fazendo força igual, na mesma proporção, né? Então, assim, e afinal de contas, por que o apóstolo Paulo ele dá essa palavra em Coríntios, né? Se você começar a ler os capítulos anteriores de Coríntios ali, né? O capítulo 5, né? Por ali até antes, você vai perceber que a igreja de Coríntios foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele tinha muitas expectativas
a respeito dessa igreja, de crescimento, de expansão, de essas pessoas realmente conheceram o Senhor verdadeiramente. E o que aconteceu é que Paulo, ele era um missionário, ele viajava, né? Quando ele voltou, ele começou a perceber que a igreja estava se colocando em julgo desigual com pessoas que não eram da mesma fé. Exatamente, pessoas que não eram da mesma fé, pessoas que eram incrédulas, pessoas que não tinham a mesma visão do reino de Deus, do evangelho de Jesus Cristo, não tinham as mesmas convicções, os mesmos propósitos, né? E isso estava afetando diretamente a igreja. Sem falar, irmãos, que naquele tempo, né, existia falsos profetas, existia falsos apóstolos, pessoas que queriam contaminar a sã doutrina do Senhor. Isso fica uma dica para mim e para você que está me ouvindo nessa noite, né? Você não pode receber qualquer pessoa na sua casa, qualquer pessoa na sua igreja e logo dando a palavra para ela, sem conhecer ela. A Bíblia diz que conhecereis a árvore pelos seus frutos. Você precisa ver o fruto que essa pessoa está falando. Existem muitas pessoas que enganam, irmão, verdadeiramente. Há um engano muito grande hoje, né? De teologia, há engano de falsos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas no seio da igreja, né? Isso era uma preocupação que o apóstolo Paulo tinha com a igreja de Coríntios, né? Você vai pensar que é só hoje? Não. Hoje a gente vê uma teologia, né? Uma teologia distorcida. A teologia da prosperidade é uma aberração no meio cristão, irmão. É uma aberração que não tem fundamento com a verdadeira fé. Isso é só para arrancar dinheiro das pessoas. A teologia coach hoje, né, que fala que a gente tem que focar nos nossos sentimentos, né? Não, a gente tem que focar no Senhor Jesus Cristo. Então, desde a antiguidade, os apóstolos já vinham combatendo, né, essas heresias. Ele vinha combatendo esses ataques do inferno, esses falsos mestres. E a palavra que foi direcionada para a igreja de Coríntios era uma palavra voltada para aquele povo cristão. Aquele povo que estava abrindo as portas da sua igreja para receber falsos apóstolos, falsos profetas que profetizavam mentiras. E a gente, quando lê a palavra de Deus, todo o Antigo Testamento e o Novo, a gente vai ver várias profecias mentirosas, as profetadas, né? E aí muita gente fica machucada, sai da igreja, abandona o Senhor ou bota a culpa no próprio Cristo, quando na verdade as pessoas deveriam absorver aquilo que é bom, aquilo que a palavra fala. E a palavra de Deus fala, irmão, que nós devemos, quando ouvimos uma ministração, uma pregação como você está ouvindo agora, verificar se aquilo que está sendo falado é verdadeiro ou é falso. Porque existe lobos, né, que estão vestidos de cordeiro. Pastores que não são pastores, são mercenários da fé. Igrejas que não são igrejas de Cristo, são empresas de religião para arrancar o seu dinheiro, tirar proveito dos irmãos. Então a gente deve observar isso. E o apóstolo Paulo, ele veio com esta palavra tentando alertar a igreja de Coríntios que as práticas que eles estavam fazendo não estavam certas, que isso ali ia trazer muito sofrimento, lágrimas e poderiam afastar as pessoas da presença de Deus. Vou até voltar para vocês verem. Olha o que a palavra fala. Jamais se coloqueis em julgo desigual, né, com os descrentes. Ou seja, jamais aceite, irmãos, pessoas que não são da mesma fé, pessoas que não têm um vínculo com Jesus, pessoas que amam o Senhor verdadeiramente, que buscam a santidade de Deus, buscam fazer as coisas corretas, buscam cumprir a palavra e ter comunhão na sua vida. Não aceite, irmão, não aceite pastor, pastora, apóstolo, profeta, você líder de igreja que está à frente de algum ministério, aceite pessoas que não são de Deus subir no altar de Deus para pregar mentiras e heresias. Você é responsável
pelos os irmãos que Deus colocou por esse rebanho, e você deve prestar atenção, porque isso é algo muito sério. A Bíblia é muito clara, não se deve ter nenhuma comunhão, né? Olha o que Paulo vai falar: pois o que há de comunhão entre a justiça e a injustiça? Não tem negociação, irmão. Que comunhão há entre luz e trevas? Olha o que a palavra vai falar. Ou que harmonia entre Cristo e Belial, né? Oh, glória a Deus! Que parceria pode ter o crente e o descrente, né? Ou seja, em nenhuma das situações nós devemos nos misturar e corromper, né, os nossos costumes, né? Se eu não me engano, em 1 Coríntios ali vai falar que as más conversações corrompem os bons costumes. Isso significa o quê? Que você não pode estar sentado na mesa de qualquer um, principalmente de escarnecedores, pessoas que não compartilham da sua fé. Irmão, isso eu não estou dizendo que é para você se isolar, não é para você ser um puritano. Entenda o que eu estou falando, entenda o que o pastor está querendo passar nessa noite. Isso não significa, irmão, que você não deve conviver com este povo. Nós devemos, afinal nós viemos do mundo, né? Mas nós não somos desse mundo. O que a palavra está querendo dizer é que depois que você aceitou Jesus Cristo, você se batizou nas águas, você conheceu o verdadeiro Messias, você conhece a verdade da palavra, você não pode mais continuar praticando as coisas do passado. Você não, algumas coisas da sua vida, irmão, terão que ser mudadas. Algumas amizades devem ser cortadas. Alguns relacionamentos, infelizmente, irmão, por mais que doa te dizer isso, não deve acontecer. E isso não é o pastor André que está falando isso, é a palavra de Deus que está te orientando. Você está entendendo? E fazer ao contrário do que a palavra nos ensina é tentar Deus. Sim, é tentar o Senhor. Talvez você esteja se perguntando aí, mas pastor, por que eu estaria tentando a Deus, me colocando sobre jugo desigual com um descrente? Ué, porque você está fazendo exatamente aquilo que Deus mandou você não fazer. O Espírito Santo, irmão, ele é um instrutor, o Espírito Santo é um guia. A palavra fala que ele é um professor. Em todo o tempo o Espírito Santo, ele te direciona aquilo que você pode fazer e o que não pode. Lembra quando mais ou menos a gente fala alguma coisa a mais que não deve ser falado? E aí vem aquele sentimento ali falando, ó, você falou demais. Aquele ali é o Espírito Santo. E você precisa ter essa visão, você precisa ter essa convicção. Então você não pode mais viver a mesma vida, irmão. Por quê? Quando você se senta à roda dos escarnecedores, quando você se senta com um descrente, né, você vai começar a praticar, né, os velhos costumes. Você vai voltar a ser quem você era. Você vai voltar a fazer as coisas erradas que você fazia. Você vai começar a praticar coisas que não deveriam mais ser praticado, ou talvez voltar a vícios que você foi liberto. Você não pode simplesmente, irmão, pegar todo o sacrifício de Jesus que ele fez na cruz do Calvário e jogar fora. É como se você tivesse cuspindo na cruz, é como se você tivesse nem aí, irmão, com aquilo que Jesus fez por você. Seria totalmente um desrespeito. Então que você possa estar focado, que você não se coloque sobre jugo desigual, que você saiba as pessoas que você anda. E eu quero estender nessa noite que jugo desigual não é apenas no âmbito, né, da igreja, não é no âmbito ministerial. Jugo desigual também, irmão, pode ser no namoro. Como você vai começar um relacionamento com uma pessoa que não ama Deus? Como que você vai começar um relacionamento com uma pessoa que não está nem aí, irmão, com a tua fé, com o sacrifício de Jesus na cruz? Como que você, moça, está buscando a santidade, a comunhão com Deus, e você vai procurar um moço lá no mundo? Não faça isso. Sabe, na minha trajetória como pastor, né? Na minha trajetória como cristão, a gente atende inúmeras pessoas que estão
em um sofrimento terrível, porque se colocaram sobre jugo desigual, não souberam esperar, né? Estavam na igreja e quiseram fazer uma obra missionária emocional na vida dos rapazes lá no mundo. Você, moça que está me ouvindo, você rapaz, você não precisa procurar ninguém no mundo. Talvez você vai falar assim, tá pastor, mas e aí como é que eu fico, pastor, nessa situação? Você tem que aprender a esperar. Você precisa se comprometer com a palavra, com o evangelho. A Bíblia diz que aqueles que são casados, que cuidem da casa. E os solteiros, cuidem da igreja. Você deve cuidar da igreja, irmão, porque no momento que você cuida das coisas de Deus, Deus está cuidando das suas coisas. Você acha, irmão, que Deus não sabe das suas necessidades? Você acha que Deus não conhece o teu coração? A Bíblia diz que nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Ele que está no céu, a nós. Você acha realmente que Deus que te criou, te projetou, te trouxe até aqui, te abençoou, te chamou para a presença dEle, Ele não conhece as suas necessidades? Claro que sim, irmão. Isso é uma questão de fé. E se você não tem essa fé, você precisa exercitar essa fé. Você precisa crer que Deus tem um melhor para você. Não seja precipitado, não abrevie, as coisas, não encurte o caminho. Satanás é especialista, irmão, em destruir pessoas e destruir crentes. Às vezes você vê uma pessoa, termina um relacionamento toda afoita, toda desesperada, querendo encontrar uma pessoa. Tem que se curar primeiro, irmão, tem que buscar tirar essa carência emocional, curar as feridas, Até porque quem não resolve o passado não pode ter um futuro. Então a pessoa já entra de cabeça dentro de um relacionamento, às vezes nem gosta da pessoa, machuca, às vezes ela arruma um namorado, o namorado leva pro mundo, começa a fazer as coisas, tá cheio, tá repleto o mundo, a igreja de pessoas assim. Aí quando a bomba estoura, aí vem para quem? Pros pastores, vem pros apóstolos, vem pros profetas. Ai, pastor, me ajuda, porque meu marido não quer ir para a igreja, me ajuda, porque o meu marido não quer deixar eu fazer as coisas de Deus. Claro, irmão, você escolheu errado. A Bíblia está dizendo, não se coloca sob jugo desigual, não faça isso, não entra nessa, irmão. Se colocar sob jugo desigual é tentar a Deus, é querer trazer maldição para sua casa, é querer trazer sofrimento, dor, lágrimas, é querer você viver uma vida fardada de sofrimento. Não faça isso. Mulher de Deus, homem de Deus, você que está me ouvindo agora, não se coloque sob jugo desigual. Deus tem uma pessoa especial para você. Deus tem uma pessoa abençoada para você. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, espere. A minha esposa esperou 5 anos, irmãos. 5 anos até eu chegar. Eu esperei basicamente 2 anos até conhecer ela. Não se envolva, espere. Para você que está me ouvindo, mas você pode estar dizendo assim, mas pastor, eu sou casado, e agora? E agora, meu irmão, minha irmã, agora como diz, chupa essa manga. Me desculpa a expressão. Agora você tem que cair em oração e buscar a Deus. Talvez você também veio para o evangelho e você não conhecia a lei. Você não conhecia a palavra, você não tinha uma instrução. Talvez você que está me ouvindo, você desobedeceu a Deus. Talvez você era uma mulher de Deus, você ia à igreja, você... o moço também, e decidiu se aventurar com pessoas lá no mundo e agora está pagando o preço. O que você deve fazer? Orar. Você deve se posicionar, jejuar, orar e buscar. A Bíblia diz que através da conduta da esposa, em suas atitudes, testemunho, o marido será ganho. Não abandone o seu marido, não abandone a sua esposa, O que é se colocar sobre jugo desigual também, Nos negócios. A palavra é clara, irmão. Não se coloca sob jugo desigual com pessoas descrentes. Como que você vai entrar, irmão, numa parceria, numa empresa? Você vai abrir um projeto, um negócio, com uma pessoa que não tem a mesma visão. Lembra o que eu falei? Amós 3:3. Andarão 2 juntos, se não tiver de comum acordo? Não vai, irmão. Porque pensamentos diferentes. Um quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda. E aí? É a mesma coisa um corpo. Você já imaginou se o seu pé, a sua perna direita for para a esquerda, a tua perna esquerda quer ir para o outro lado? Não vai para lugar nenhum, irmão. Você fica paralisado. Mas quando se falamos em negócios, sabe o que vai acontecer? Discussão, briga. Ou a pessoa que é do mundo
né? A pessoa que não tem os princípios, as convicções cristãs, não busca honestidade, não busca fazer as coisas corretas, não dá o seu melhor, não tem temor a Deus, porque quem não tem temor a Deus não tem temor com nada, você está entendendo? Vai querer fazer você fazer coisas erradas. Daqui a pouco você está lá, né, oferecendo um serviço, enganando clientes, roubando nos preços, prometendo um valor, não cumprindo. Você está entendendo? Fazendo coisas que não deve, ou até mesmo tendo discussões. E aí você traz essa amargura para o teu coração, esse desgosto. Você está entendendo? Então, aquilo que Deus te entregou, que você possa permanecer. Só entre em sociedade quando Deus te mandar e quando essa pessoa tiver a mesma convicção e visão e ser uma pessoa de Deus, irmão. Irmão, negócios, empresa é um segundo casamento, pode ter certeza disso. Até porque você não pode fazer nada sem a autorização do outro, né? Outra questão também, irmão, é a questão das amizades, julgo desigual. Quando eu estava no mundo, eu pensava como o mundo, agia como o mundo, me colocava a fazer as coisas do mundo, mas hoje eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Cristo pagou o preço por mim, para me libertar, para me salvar, para que eu pudesse estar no centro da vontade dele. E agora eu queria coisas diferentes. Você sabe por que eu saí do mundo? Porque eu vi que o mundo não tinha nada para me oferecer e que eu não sabia conduzir a minha própria vida. Talvez você está me ouvindo aí e você não sabe conduzir a sua própria vida. Talvez as suas amizades te levam para o buraco. Talvez as tuas amizades te levam a beber, a se drogar, a fazer coisas erradas, a mentir para o teu pai, a mentir para a tua mãe, a mentir para o teu pastor, o teu líder, a pessoa que Deus colocou sobre a sua vida. Más amizades, irmão, levam a maus caminhos e você precisa filtrar. Sabe, eu me lembro que quando eu era moço, a galera da escola, um pessoal que eu gostava muito, eles começaram a fazer coisas erradas, eles começaram a beber, começaram a fumar, começaram a ver pornografia escondido de pai e mãe e tal, e que nós consegue, sabe? E aí quando eu fui tentar sair dessas coisas, eu era o careta, eu era o ruim, sabe? E eu sei que os jovens, eu sei que você jovem que está me ouvindo, que você enfrenta muitas coisas desse tipo. Aí às vezes você é excluído das amizades, você é excluído das panelinhas, das patotinhas, você é excluído da galera. Só que se você não faz o que eles fazem, você não é da galera. O que aconteceu? Eu tive que mudar as minhas convicções, irmão. Porque eu segui o evangelho, eu tive que fazer uma escolha. Sofri, chorei. Mas sabe o que o Senhor falou para mim? É melhor você comigo do que com eles. Eu estou te levando para o caminho certo e você vai ser honrado, vai ser abençoado. Irmãos, quase 15 anos se passaram. A maioria desse pessoal, esse pessoal, eles tiveram uma vida horrível. E Deus fez questão de me mostrar isso. Deus me mostrou pessoas, amigos meus, que entraram para o tráfico, pessoas que foram presas, pessoas que não cursaram uma faculdade, pessoas que entraram em relacionamentos e entraram e romperam, pessoas que caíram na droga, pessoas que foram mortas. Você está entendendo? Vida toda desgraçada e destruída, irmão. Desprovida da graça de Deus. Você está entendendo? Pessoas hoje que estão em centro de reabilitações, pessoas que estão tentando se reabilitar para voltar à sociedade. As más conversações corrompem os bons costumes. Glórias a Deus que eu consegui sair disso, sair desse âmbito. E Deus me abençoou. Sabe, não foi fácil, irmão. Chorei, sofri. Eu entendo o coração de um jovem. Eu entendo o coração de uma menina, do moço de Deus. Eu sei que você precisa fazer certo sacrifício. Mas Deus irá te abençoar. Então assim, não tenha medo. Mas não te contamina, né? Não te contamina com esse povo, não se coloca sob jugo desigual. Saiba, homem de Deus, mulher de Deus, que você é tão precioso. Você é uma princesa do Senhor. Você é um príncipe de Deus.
Não se suja com o pecado, não se suja com o mundo, não ofusque os teus olhos com o brilho do mundo, porque isso é passageiro. Isso é passageiro e logo a recompensa deles virão. E não é porque eu desejo, não, porque a palavra fala, aquilo que se planta se colhe. E o que você decide plantar hoje, para você colher amanhã? Talvez Deus te trouxe nessa live para abrir os teus olhos, para abrir e te dar uma nova visão, uma nova mentalidade, te dando uma metanoia, né? Uma mudança de pensamentos, para você abrir os teus olhos, para ver para onde você está conduzindo a sua vida. Então assim, saiba se colocar. Não é que você deve abandonar os seus amigos, mas agora você não pertence mais a eles. Você pertence a Jesus. Você não vive mais neste mundo de pecados. Você vive buscando santidade no Senhor. Então saiba separar. Ande com pessoas de Deus. Julgo desigual também é quando você que é cristão, irmão, teus amigos, todo mundo é descrente. Eu conheço pessoas que nunca se firmaram na presença de Deus, pessoas que nunca conseguiram ficar firme na casa de Deus, nunca conseguiram largar, infelizmente, a prostituição, a fornicação, a bebida, a droga, o cigarro, a cachaça, a maconha, o crack, o K9. Por quê? Porque convivia com este povo. Não adianta, irmão, você vai ter que fazer essa escolha. Se algo te leva a pecar, corta ele. A Bíblia diz assim, se tua mão direita te leva a pecar, corta. Melhor você ir com a mão esquerda para o céu do que com as duas para o inferno. Irmão, existem amizades, existem lugares, existem pessoas, existem situações que não é para você, homem de Deus, mulher de Deus, estar. Não é para você se sujar. Existem festinhas de aniversário que não é para você estar. Saidinhas, final de semana, escondidinho, que não é para você estar. Não é para você fazer. Não agrade, irmão, o teu amigo, a tua amiga, teu coleguinha, tua coleguinha, porque na hora da desgraça, você vai ver quem é teu amigo, quem é tua amiga. É teu pai e tua mãe, irmão. Não despreza o teu pai e tua mãe. Não despreza as pessoas que te amam. Não se coloca. Às vezes você está me ouvindo aí, você está dizendo, meu pai é um chato, a minha mãe é uma abusada, a minha mãe é uma chata, toda hora me cobrando, dizendo não faz isso, não faz aquilo. Eles querem o seu bem. E glória a Deus, porque eles querem o seu bem, eles te cobram. A Bíblia fala em Provérbios que na multidão de conselhos há salvação. Há salvação. Não faça como muitos ignoram pai e mãe. Quarto mandamento, honrar pai e mãe para que se prolongue os teus dias aqui na terra. Não honra, irmão, para você ver se você não vai morrer mais cedo. É, isso mesmo. Quem não honra pai e mãe, morre mais cedo. Honrar pai e mãe para que se prolongue os seus dias aqui na terra. Quando você honra, quando você ouve o conselho do teu pai, da tua mãe, do teu tutor, da pessoa que te ama, você é abençoado por Deus. Deus acrescenta mais dias aqui na terra. Você vive melhor. Observe todos os teus amiguinhos, teus coleguinhas, pessoas, as tuas amizades que são rebeldes, que ama a rebeldia, que fala assim, porque eu não gosto de seguir regras, porque eu não nasci para ser preso, eu sou livre, você não manda em mim. Observe, irmão, a vida deles para ver se não é uma vida miserável e desgraçada. Para ver se eles não estão chorando, eles mais tarde, daqui a pouco eles estão querendo tirar a vida, estão em depressão. São pessoas que não ouviram ao pai e à mãe, não ouviram o conselho dos mais velhos e se colocaram sobre jugo desigual. Igreja, irmão, está cheio de pessoas que estão sendo tratadas, Deus está ensinando, estão aprendendo através da palavra os erros que cometeram e vários erros, por causa de se colocar em situações que a Bíblia diz que não deve se colocar. A melhor coisa que você faz, você pode ter certeza, é isso que você está fazendo, ouvindo a palavra abençoada, porque um dia a gente não vai mais poder pregar online, não haverá mais nada disso, haverá perseguição nessa terra. Então aproveite, irmão, enquanto há tempo de você buscar a Deus. Aproveite enquanto é tempo que o Senhor está te agraciando. Você não sabe também se esse é o teu último vídeo, se Deus vai querer te recolher depois daqui. Você não sabe se você está vivo. Você está pronto para isso? Pense sobre isso, né?
Então pense sobre bem a sua vida. Não se coloca sobre jugo desigual. Ame a Deus. A Bíblia diz que o amor ao mundo, né? Quem ama o mundo é inimigo de Deus. Eu te falo nessa noite, eu te faço escolher. Isso mesmo. Você que está me ouvindo, eu te faço escolher. Quem é você, irmão? Que tipo de crente você é? Que tipo de crente você tem sido? Você é aqueles que são crentes de fachada, cristãos de fachada, que vão para a igreja, arrotam espiritualidade, postam versículos em todas as redes sociais, mas não cumpre? Fala que Deus é mais, o Senhor é meu pastor, mas honra apenas com os lábios, mas o coração, irmão, está longe de Deus. Que o teu coração possa estar perto de Deus. E se por acaso você está perdido nas suas amizades, você tem colocado jugo sobre jugo desigual, é tempo de rompimento. É tempo de rompimento, é tempo de romper relações. Corta isso, irmão. Corta isso, irmã, antes que você vá para o inferno, antes que destrua a tua vida, antes que destrua o teu casamento, antes que destrua o teu ministério, antes de que destrua os teus negócios, para que você não venha sofrer. Vamos orar neste momento? Feche teus olhos onde você estiver, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que nos acompanham, Senhor, neste momento. Que essa palavra poderosa, Senhor, sobre jugo desigual, possa alcançar o coração deste homem, alcançar o coração desta mulher, Senhor, que ela não se coloque sobre jugo desigual, que ela não volte, Senhor, a ter intimidade, a ter relacionamento com pessoas que não têm o mesmo propósito, pessoas que são de Deus, pessoas que têm visão de reino de Deus, que amam o Evangelho, que amam a igreja, que amam os irmãos, que amam, meu Pai, as Escrituras, que ele possa hoje tomar uma decisão de se abster dos caminhos tortuosos que essa pessoa tem frequentado, talvez bares, lugares que não deveriam, amigos que levam à prostituição, a festinhas, amigos que levam ao uso de drogas, a mentir para o pai, para a mãe, pessoas que têm comunhão e negócios, faz alianças com pessoas que não são de Deus apenas para crescer, para ganhar mais dinheiro, Pai. Que o Senhor possa trazer uma mentalidade nova nessa noite, um rompimento para este homem, para essa mulher, Pai. Ensina este moço, essa moça de Deus, esse homem, essa mulher de Deus, a esperar em Ti. Não se desesperar o coração, Senhor, a procurar no mundo se aventurar, Pai, para trazer um relacionamento, dizer assim, eu fui buscar no mundo para trazer para a igreja e trazer sofrimento para a vida dela, para o marido, né, para os pais. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa ajudar poderosamente essas pessoas e que elas sejam impactadas e que a partir de hoje, pastor, pastora que me ouve, você, ministro da palavra, não deixe qualquer pessoa subir no altar de Deus para entregar uma palavra. Você é responsável pelas pessoas que Deus colocou sobre os teus cuidados. Você sabe tanto quanto eu, pastor, que nós somos pastores representantes, porque o único pastor verdadeiro é Jesus de Nazaré. E um dia nós iremos dar contas do nosso rebanho a Ele. E o Senhor irá te perguntar sobre o teu rebanho. Você é totalmente responsável por todas as pessoas que você cuida, todas as pessoas que você ministra, todas as pessoas que você deu liberdade de orar pelas tuas ovelhas, orar pelos irmãos, né? Você é totalmente responsável. Então, que vocês que estão me ouvindo possam tomar a melhor decisão. Nunca se colocar sobre jugo desigual, porque todo jugo desigual traz cansaço, sofrimento, angústias, tormento, lágrimas. E Deus não quer isso. Se coloque sobre um jugo igual. Porque quando duas pessoas estão parelhas, duas pessoas estão numa mesma visão, no mesmo propósito, duas pessoas que amam a Deus, buscam santidade, desejam ter comunhão com Deus, elas vão muito mais além. Porque é Deus que guia. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite. Em nome de Jesus. Se você se sente que você foi abençoado com essa palavra,
com esta live. Eu te peço, irmãos, que você dê o like, né? Compartilhe, escreva nos comentários, né? Se você se colocou sobre jugo desigual em relacionamento, na igreja, talvez nos negócios, em qualquer área. Eu quero estar orando, eu quero saber sobre isso também. Eu te peço para você também que está me ouvindo, acompanhe-nos no canal, né? Eu abri um canal no YouTube abençoado. Estamos aí com uma meta de 100 likes, né? Ou melhor, 100 inscritos, né? E você se inscrever vai ser uma bênção. Todos os dias estou postando, né, palavras abençoadas, devocional todas as manhãs para você edificar a sua vida, o seu casamento, seus filhos e família. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.